Está começando mais um programa Nossos Pesquisadores. E o assunto de hoje é com o professor Frederico Dias Nunes, que vai nos contar um pouco mais sobre sua longa trajetória na área universitária. Professor, de onde surgiu essa paixão pelo campus universitário? Olha, eu nem sei. Eu sei que, quando menino, a minha paixão era mexer com foguete, fazer experimentos e tal. Minha pobre mãe, coitada, sofria, porque de vez em quando alguma coisa pegava fogo, alguma coisa pipocava. E isso era uma coisa muito, assim, dentro de mim o tempo todo. Quando eu terminei o científico, então eu sabia que eu tinha que fazer a minha formação acadêmica, mas eu queria fazer física e, na época, não havia física em Recife. Havia engenharia. Então, eu fiz engenharia elétrica, porque era das engenharias a que mais tinha cálculo, mais tinha física e tal. Fiz física. Fiz engenharia elétrica para poder pensar em fazer física depois. Nesse ínterim, aí já existia o departamento de matemática, é um departamento muito antigo lá na Federal, e eu então fiz uma série de cadeiras de matemática pura, para fortalecer a minha parte de cálculo, etc., mas não queria fazer matemática, eu achava matemática muito insosso para o meu gosto. Quando eu estava no quarto ano de engenharia, então, o pessoal que tinha saído para fazer pós-graduação, professor Cid Araújo, Marcos Gameiro, Ivon Fittipaldi, esse pessoal começou a voltar. E aí nós, que queríamos fazer física, começamos a fazer cadeiras de física junto com a engenharia. Pronto, aí começou a minha inclusão dentro do cenário de física e de pesquisa, etc. Quando terminei curso de engenharia, então eu vim para São Paulo, porque eu queria trabalhar com laser de semicondutores. Então eu vim até a Unicamp, né, o pessoal me aceitou e eu fui trabalhar com o professor José Elis Ripper. E aí comecei a trabalhar com lasers e tal. Depois fiz o doutorado com o professor Navin Ballalbhai Patel. E fui ficando. E hoje, aos 66 anos, continuo. Eu não sei como sair desse negócio. Estou sempre mexendo com isso, sempre fazendo isso. E é interessante que agora eu trabalho na engenharia. Porque quando eu vim para a Unicamp e tal, nós terminamos nos encaminhando, né, seguindo o professor Ripper, que terminamos nos encaminhando em física aplicada. E de física aplicada para engenharia de volta foi um pulo, né? Então, eu digo que sou um pouco o médico e o monstro, então um pé na engenharia, um pé na física. E eu brinco sempre dizendo o seguinte: como eu estou na engenharia hoje, o pessoal da engenharia diz que eu não sou engenheiro, eu sou físico. Embora eu tenha me formado na escola que eu me formei, hoje eu trabalho. E o pessoal da física diz que eu não sou mais físico porque eu sou engenheiro. Então eu faço essa brincadeira para dizer que perdi a identidade. E em relação aos foguetes, conseguiu construir algum? Está na linha do raciocínio ainda? Não, eu consegui fazer foguete. Tanto que me chamavam rabo de foguete. Mas isso era uma coisa assim que aconteceu durante um tempo e depois, evidentemente, eu me encaminhei para um estudo mais, vamos assim dizer, focado, mais em cima de uma linha científica mais consistente e tal. E aí nunca mais trabalhei com foguete. Mas continua a minha paixão por duas coisas: avião e astronáutica. São duas coisas que eu não me estou sempre vendo os comentários, estou sempre vendo as coisas, porque é sempre uma coisa que me encanta, né? Essa área de foguetes e de coisas.
Ficou o resíduo. Professora, então, na sua época de estudante, tanto no mestrado do doutorado, essa parte de tecnologia era muito pobre, era até um pouco mais desconhecido. E hoje tem essa facilidade mais em relação à informação, a processamento de dados, ou até mesmo a internet, que o senhor se comunica. Tanto que veio do Paquistão, Cazaquistão, há um tempo atrás, foi fazer o que lá do outro lado do mundo? Eu acabei de chegar, na verdade, né? Passei lá uma semana, com outros colegas, nós fomos participar de uma escola, chama-se Natyagali, essa escola, escola internacional. Então nós fomos lá participar dessa escola e tal. Mas há um detalhe interessante, né, nisso que você colocou. Hoje nós temos muita tecnologia, temos muito processamento, etc, etc. Mas na época que eu vivi, nós também não tínhamos muitos presentes, nós não tínhamos. Então você tinha que fazer muita coisa, tinha que fazer caminhãozinho, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, fazia papagaio para soltar pipa, né? Para soltar a pipa e tal. Resultado, você desenvolvia, eu acho, suas habilidades manuais, né? E saber, procurar aprender como fazer as coisas e tal. Acho que hoje, isso eu tenho sempre chamado a atenção dos meus alunos, nós temos, parece que tudo está resolvido no Google, né? E não é bem assim, né? É preciso que a gente saiba manusear as coisas, é preciso que a gente saiba, por exemplo, fazer os cálculos, porque às vezes o computador pode fazer errado, porque a gente colocou alguma coisa para ele fazer e colocamos erradamente. Então é preciso você ter uma formação básica, sólida, para que você possa, ao obter dados, que você, como você bem diz, é verdade, de uma maneira muito mais simples, quer dizer, era muito mais complicado na minha época, você fazer uma conta para desenhar um gráfico. Pô, na época você tinha que calcular todos os pontos, os pares de pontos, depois você tinha que desenhar aquilo com a curva francesa ou com a borracha, que você conseguia entortar ela para fazer. Hoje não, você tem no computador, faz os gráficos, faz a análise do gráfico, faz isso, faz aquilo. Mas permanece a necessidade da pessoa ter entendimento daquilo que está sendo feito, conseguir extrair as coisas. E não adianta apenas, claro, nós podemos fazer um trabalho mais teórico, tá certo? Ou puramente teórico. Mas no meu caso, por exemplo, eu sempre tive que trabalhar com parte experimental e com aplicações. Então, aquele meu velho estilo de aprender a fazer as coisas, etc., me ajudou muito. Agora, talvez tivesse sido melhor se eu tivesse tido, durante a minha graduação, uma coisa que os meninos têm hoje, que é a iniciação científica. Eu tenho alunos que estão fazendo doutorado comigo, já estão comigo há uns 8 anos. Então, a gente percebe o crescimento da pessoa, do menino, do aluno, né, quando ele tem os conhecimentos iniciais, rudimentares, vai crescendo e, ao mesmo tempo, ele vai usando aquilo e isso vai desenvolvendo o que eu chamaria de uma cultura de pesquisa. Uma coisa é a educação, né? A educação é o armazenamento de conhecimento, mas a cultura, para mim, é uma coisa um pouco mais aprofundada, porque é uma aplicação dos conhecimentos, é uma vivência que você passa a ter, é uma internalização dessas coisas todas, então passa a fazer parte do seu eu, assim, de uma maneira bem, né, palpável, bem nas mãos, né? Então, eu acho muito interessante que o aluno ele possa ter essa introdução. E eu digo sempre para os meninos, olha, não obrigatoriamente quem faz iniciação científica tem que ser pesquisador. Porque lá na engenharia, claro, fica todo mundo mais preocupado com o emprego do que em fazer pesquisa. Preocupado muito mais com a carreira que vai seguir nesse aspecto de aplicação, de empresa, etc, etc. Mas é importante a iniciação. Inclusive, eu sugeriria que, em vez de iniciação científica na engenharia, aquele fosse iniciação tecnológica. Porque a iniciação científica dá um caráter assim, para o aluno, como se ele tivesse que ser professor, pesquisador. E, às vezes, alguns ficam meio assim, até que a gente vai lá e conversa, e ele entende. E aí eu diria que, no caso das engenharias, era melhor que fosse chamado de iniciação tecnológica. Na nossa universidade, há um programa de iniciação científica e de iniciação tecnológica. Essa ideia está separada. Mas,
Em ambos os casos, o aluno ele tem essa introdução no fazer as coisas e manusear as coisas e obter dados e, enfim, exercitar o conhecimento para que ele possa sair da situação da pergunta e chegar até a resposta. Mas também acontece, professor, que a gente percebe que hoje a sociedade exige do aluno que ele já saia empregado, que ele já saia um empreendedor, que ele já saia um excelente profissional, e o mercado acaba englobando também esses melhores alunos para que saiam para o mercado. Isso também dificulta o aluno ele não querer ou não ter interesse em ir para essa iniciação tecnológica ou científica e pensar realmente em ir para o mercado de trabalho? É verdade, quer dizer, a pressão hoje para o cara fazer a faculdade, principalmente na engenharia, né? O cara está fazendo e quem vai ser engenheiro, a primeira coisa que tem na cabeça, claro, é terminar, ter uma empresa própria ou entrar numa empresa. Isso é uma coisa que vem lá do começo. Mas, em todos os campos, você precisa de gente que fique na retaguarda, trabalhando, né? Trabalhando a base do conhecimento, seja científico, seja tecnológico. Então, gostar da carreira acadêmica e dedicar-se à carreira acadêmica não é para todo mundo. É preciso gostar. É preciso ter, não sei se chamaríamos isso de dom, vocação, né? Então, isso é uma coisa que a gente nasce com ela no sangue. Eu tenho um aluno que eu digo para ele, você tem que me substituir, porque eu estou me aproximando de me aposentar, né? E então, eu falo, você tem que ser o meu substituto. Por quê? Porque você percebe que ele gosta de responder as perguntas, de sentar com os colegas mais jovens. Porque lá no nosso grupo nós temos uma coisa de apadrinhamento. Os mais velhos aprendiam os mais jovens, né? Então, ele gosta de sentar e conversar e de explicar. Se o cara está fazendo equipamento, ele tenta acompanhar, tenta ajudar. Às vezes, ele vai fazer as coisas. Então, isso está como dizem, né? Está no sangue da pessoa. Claro, o mercado de trabalho consome uma quantidade de gente muito grande, e hoje, cada vez mais, né? Nos diversos segmentos de atividades humanas, mas sempre vai haver necessidade de gente na cátedra, para você preparar as pessoas, né? Ensinar não é uma coisa tão trivial assim, é uma coisa muito sensível de gostar e de ter sensibilidade com relação às pessoas, de preparar as coisas, né? Porque por mais que você tenha tecnologia, o foco é sempre no ser humano e não na tecnologia. Então, esse ser humano tem que ser preparado. Mesmo que mude a forma como as pessoas hoje fazem, seja com computador, com PowerPoint, com isso, com aquilo, não sei o quê, mas você tem sempre novos caminhos para levar o conhecimento às pessoas. Então, sempre vai haver gente que gosta de ficar na cátedra. E o que é interessante, porque às vezes a pessoa... O que você é? Você é professor. Ah, que legal. Você trabalha? Pergunta para outro. Então, é como se você ser professor não fosse um trabalho, né? É uma diversão ou então é um sacerdócio, né? Mas, de fato, quem vive a cátedra tem essa vontade, é gostoso fazer esse negócio. E você vê, eu estou com 66 anos e não sei como sair. Eu não me vejo ainda fora do processo, e agora muito consciente de que eu já não tenho assim 20 anos pela frente, 30 anos pela frente, mas consciente de que toda a experiência acumulada durante a vida, de alguma forma, passar para outros, para que os outros deem sequência. Então, a gente continua sempre ensinando e, com esses meninos, a gente também aprende. Então, a gente continua ensinando e aprendendo, e esse é o vai e vem, né, da vida acadêmica. E, no caso, o senhor dá aula em Recife, tem na Federação de Pernambuco, mas várias vezes já ouvi aqui na parte de São Carlos, na região do Sudeste, querendo ou não, acaba sendo um polo, acaba sendo um ponto de encontro dos profissionais dessa área, dos cientistas, dos pesquisadores? Sem dúvida, São Paulo é um estado, né, atrator pela sua capacidade econômica e pela estrutura que se forma com essa capacidade, né,
pessoal que aqui tem e que para aqui migra. Eu morei em São Paulo 30 anos praticamente, porque eu vim para cá muito jovem e fiz a minha pós-graduação na Unicamp. Fui professor da Unicamp, fui pesquisador do CPQD Telebrás, então a minha vivência aqui foi grande. E São Carlos é algo que aconteceu ainda muito jovem, porque a gente vinha de Campinas para cá para jogar futebol aqui com o pessoal da USP. E depois a gente ia para a casa de Sérgio Mascarenhas, né? Sentava com ele, conversava. E Sérgio é uma pessoa maravilhosa de você conversar e trocar ideias e pegar todo aquele ânimo que ele sempre teve, aquela coisa. Então, o São Carlos foi sempre um lugar, né, de vir. E, com o passar do tempo, então, trabalhando, né, cooperando com o professor Sérgio Zílio, depois com o Banhato e professor Benhu, da engenharia. Alguns alunos meus vieram para cá, fizeram pós-graduação aqui. Então, eu sempre tive esse envolvimento com São Carlos. É uma cidade que há alguns problemas que me impedem de morar aqui, mas é uma cidade que eu gostaria tremendamente de morar, porque eu gosto de cidade pequena. Então, eu gosto demais de São Carlos. Então, já fazia 1 ano e meio, mais ou menos, que eu não vim aqui. Nessa minha ida agora ao Paquistão, eu falei, eu tenho que dar uma passada, né? Passei lá em Campinas para ver o Mano Velho e tinha que passar aqui para dar um abraço nos amigos, dar um seminário, alguma coisa. E vim aqui porque realmente é uma cidade que eu estou sempre vindo aqui porque gosto daqui, gosto do pessoal daqui. A gente sempre faz alguma coisa junto. Bom, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco voltaremos com os nossos pesquisadores.